Boa noite. É uma alegria estar de novo aqui nessa sala de aula, onde todos nós saímos um pouco melhor do que entramos. Então, como o tempo é pouco e as perguntas são muitas, vamos entrar diretamente no nosso estudo, né, de hoje. Ó Mário, então começa aí hoje para nós. Boa noite a todos. A pergunta que nos chega aqui é uma pergunta muito importante. O amor cobre uma multidão de pecados. Seria dizer o mesmo que nós já começamos a fazer as nossas provações de nossas falhas? Corretamente, é isso aí. A lei mosaica é lei de vingança, olho por olho, dente por dente. Jesus veio revogar a lei mosaica e veio trazer o perdão que cobre, o amor que cobre uma multidão de pecados. Então ninguém é obrigado a passar por dificuldades, por provas difíceis para fazer as suas provações, não, as suas expiações, não. O amor, através do amor, o bem que eu faço elimina o mal que eu fiz. Tem uma palestra do Divaldo que fala isso com muita clareza, mas são muitas as palestras dele, então a gente não sabe em qual está inserido. Mas é a maior realidade. Todo bem que nós fizermos vai eliminar o mal que nós fizermos hoje, vai eliminar o mal que eu já fiz. É essa a resposta, corretamente a afirmação de quem tinha dúvidas sobre isso. Já não tem mais, com certeza. Obrigado. Nós temos uma questão aqui, com relação ao mal de Alzheimer, o que o Espiritismo diz a respeito? Bom, essa pergunta já está há um tempo aqui, eu falei, não, vou respondê-la, porque em vários aspectos do sentido dela, e trouxe até algumas anotações para a gente conversar sobre isso aqui. Procurando para a gente entender o que seja essa doença do mal de Alzheimer, é um grave distúrbio, tá? As anotações que nós vamos fazendo aqui, pouco conhecido pela ciência atual, perda de memória recente, perda de memória longa ou distante, por último, a perda da memória de rotina, não conseguindo realizar tarefas triviais do cotidiano sem ajuda de outro. Mas o que o Espiritismo fala com relação a esse problema? Olha, é interessante que as obras de André Luiz, você procurando para pesquisar, para entender um pouco mais sobre a questão do Alzheimer, é o seguinte: André Luiz nos afirma que o indivíduo que chega a ter o Alzheimer é porque ele tem rigidez de caráter. O que quer dizer isso? É uma pessoa inflexível. A opinião dele é dele, ele não aceita, e isso é uma das causas que pode provocar o Alzheimer. Hoje eu vou falar lá no salão principal sobre esses assuntos, vocês vão ver, eu vou estender isso de uma maneira mais profunda para vocês verem como as doenças vão chegando até o nosso corpo. E também fala sobre a questão da culpa. A primeira, a rigidez de caráter, né? Não aceita nenhuma questionamento, é o que vale a opinião dele e acabou, não tem diálogo. A questão da culpa, a pessoa tem isso também. Tudo isso vai acumulando e vai causando a questão do mal de Alzheimer. Outra coisa também, mágoa, ódio. Isso a longo tempo mantido vai desembocar no que nós chamamos de Alzheimer. Isso é a visão que as obras que o André Luiz faz e a gente percebe sobre esse assunto. Também, Divaldo Franco, ele fala nos transtornos psiquiátricos obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte: em maioria, as vítimas de Alzheimer são espíritos vitimados por processo de autoobsessão.
necessitados de ajuste com a consciência em níveis que escapa qualquer tentativa de apreciação imediata. Então, ele está falando que como nós sabemos existe a obsessão, existe a auto-obsessão também. O próprio indivíduo faz o processo da obsessão em si. Nós temos também a visão de uma psicóloga chamada Lois Hay, americana, que ela teve um câncer. Ela pesquisando sobre os grupos de doença, ela percebeu que as pessoas, ao adoecerem, aquele grupo, por exemplo, de uma doença tal, o pensamento, a maneira de agir, as emoções eram idênticas. Então, ela foi chegando à conclusão que as pessoas que têm certos tipos de doença, todas as pessoas que têm similitude, têm semelhança no modo de pensar e de agir, e de acolher ideias desequilibradas. Isso que vai causando os tipos de doença. E ela fala sobre o Alzheimer. Olha que interessante. Nega-se a enfrentar o mundo, a vida como ela é, indefeso e desesperado, raiva. Então, ela até orienta na questão aqui como a pessoa deve comportar para reverter o processo disso aí. Sempre tem uma forma nova e melhor de viver a vida. Perdão e liberta o passado. Avanço no caminho da alegria. Para manter esse estado emocional que ela reverte o processo. Hoje eu vou falar para você sobre isso aí. O assunto meu vai ser isso. Olha, e outra coisa como homeopata agora. Terapeuta homeopata. Vocês ainda não perceberam ou não têm informação com relação ao que causa Alzheimer, como a gente pesquisa e o que a gente percebe como homeopata. É o seguinte, existe pesquisa na USP e em várias outras universidades sobre a questão do alumínio. Diariamente nós usamos vasilha de alumínio para cozinhar, nós usamos copos, os refrigerantes são embalados em cerveja, em coisa de alumínio. O que tem de toxidez naquilo é impressionante. Inclusive, existe países que é proibido, na Itália é proibido dentro de restaurante servir e fazer comida dentro de vasilhas, alimentação dentro de vasilhas de alumínio. Por quê? Ele tem um resíduo que ele vai acumulando, ele causa a paralisia de membros. E o acúmulo dele vai para o cérebro e transforma, dá o resultado de Alzheimer. Eu estou falando como profissional da área. Tá? Bom, só um comentário na fala do Arley, quando ele citou Divaldo Pereira Franco e outros, eles sempre tomam cuidado de falar assim, na maioria. Não sei se vocês observaram a fala dele, ele falando assim, porque é um erro muito comum nosso de taxar, né? A pessoa tem um Alzheimer, então ela tem todos esses problemas que causam o Alzheimer que ele citou. E algumas vezes não. Então, muitos problemas físicos, a gente sabe da origem espiritual e todo problema tem uma causa, mas muitas vezes as causas são materiais, né? Nós não podemos esquecer disso. Se não fosse assim, os animais que não têm consciência não teriam todas essas doenças que nós humanos temos. Eles também têm os problemas. Então, muitos problemas e muitas doenças têm origem física. Quando a gente reencarna, a gente fica exposto a tudo isso. E aí, exatamente por sintonia espiritual, por outros problemas, a gente acaba entrando nisso, mas nunca é uma relação direta, porque senão a gente já começa a julgar as coisas e achar que isso é aquilo de forma definitiva. E a gente tem que tomar muito cuidado com generalização e julgamento, porque a gente não sabe a origem, não sabe ali em profundidade. Quem vai poder dizer isso é um médico, alguém que estudar especificamente aquele caso, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não generalizar. Ô, Jomar, só um instantinho. Eu tive o cuidado de trazer 3 aspectos. O da ciência, dentro da psicologia, que nós pesquisamos, e também dentro da homeopatia, que eu sou profissional da área e estou falando conscientemente do que eu estou falando.
Evidentemente que os animais eles têm o processo físico do adoecer, mas o ser humano, como ele já é um indivíduo muito mais complexo que um animal no seu psiquismo, ele adoece também por questão não só física, ele adoece por questão de pensar, de refletir e de agir, né? E se emocionar com desequilíbrio. Com certeza. Bom, outra questão de hoje é a seguinte: estudando a Gênese, li que Jesus não fez milagres como entendemos essa palavra. Como entender, então, a transformação da água em vinho? Bom, primeiro a gente tem que entender o significado da palavra milagre, porque muitas vezes o que é milagre para um não é milagre para outro. Quando Kardec fala que Jesus não fazia milagre, e os espíritos também concordam, é milagre no sentido de derrogação das leis da natureza. Por exemplo, um milagre de parar o sol. Parar o sol no movimento dele. As pessoas até parar o sol no céu. Na verdade, é um erro. Na verdade, seria parar a rotação da Terra, porque quem gira é a Terra. Isso seria um verdadeiro milagre. E isso é impossível. Você não se derroga às leis naturais. Então, milagre, no sentido de derrogar as leis naturais, é impossível. Imagina se Deus, a todo momento, derrogasse as suas próprias leis. Que estabilidade teria no universo? Quem derroga as nossas leis, quem derroga a lei é o ser humano imperfeito. Faz uma lei imperfeita, descobre que ela está ruim, derroga ela e faz outra. Deus não é assim. Imagina se Deus, por exemplo, derrogasse a lei da gravidade. Que bagunça que seria o universo. Ou derrogasse a lei do amor, que a gente está tentando viver e aprender a viver. Então, Deus fez as leis, e como Ele é perfeito, as leis são perfeitas e imutáveis. Então, essa questão de milagre, de mudar a lei de Deus, para o Espiritismo não existe. Agora, tem um milagre, que a gente fala assim, não, milagre, né? De repente o Arley sai aqui levitando, aí derrogou a lei da gravidade. Não. Tem um fato maravilhoso, um fato, né? Porque ninguém sai flutuando por aí, né? Não é comum, mas existem outras leis que podem explicar a levitação, né? Quem entende a mediunidade e o fenômeno material, os fenômenos de efeitos materiais, tinham vários médiuns que levitavam, Douglas Home e outros. Então, o fenômeno da levitação foi feito por vários santos dentro da Igreja Católica na história. Não é um milagre, né? A gente pode chamar de milagre, e nesse sentido existe, quando é um fato maravilhoso que existem leis naturais fazendo aquilo que a gente não conhece. Por exemplo, as curas maravilhosas, as curas espirituais. José Arigó fazia, tantos outros fazem, né? Os tratamentos espirituais que curam câncer, que o médico... Aí fala assim, é um milagre, ele foi curado. Não é milagre. Usou outras leis, leis fluídicas, leis de magnetismo, leis psíquicas, que o Arley estava falando aqui, que acaba acontecendo o fenômeno da cura, algumas vezes até a cura imediata, né? Na hora aconteceu a cura. Então Jesus, acontecia com ele esses fenômenos maravilhosos, porque ele tinha consciência dessas leis todas. Então Jesus, por exemplo, era um exímio curador, né? Ele curava as pessoas tocavam nas vestes dele, tocavam nas vestes dele e eram curadas, né? Eram curadas. E Jesus era ciente disso. Alguém me tocou. Como, mestre? Tem milhares de pessoas te tocando. Não, mas alguém me tocou diferente, porque eu sinto que virtudes saíram de mim. Ele sabia quando as energias curativas saíam dele e curava. Ele sentia, ele percebia, tinha uma consciência muito grande.
Então, Jesus aconteceu esses fatos maravilhosos com ele. Esse fato específico, né, a transformação de água em vinho, para mim, pensando, se a gente for pensar em vinho de hoje e tal, seria um milagre, não seria o contrário de um milagre, né? Milagre seria se ele pegasse o vinho e transformasse em água, né? Essa água pura aqui e tal. Mas diz lá, né, no Evangelho que em certo momento ele transformou a água em vinho. Seria possível isso? Claro, se alguém entende de química, poderia usar os elementos para fazer isso. Se ele fez isso ou não, vai ficar uma dúvida, porque a gente sabe que o Evangelho foi tradução que depois de anos que aconteceu, e a gente sabe que quem conta um conto, aumenta um ponto e vai, e a gente não sabe se isso aconteceu ou não. Agora, vendo os vários fenômenos, igual a gente já viu água fluidificada, que muda de coloração, fica em vários tons diferentes, muda a densidade, né, eu já vi isso, muda o cheiro, né, fica de forma diferente, eu acredito que seria tranquilamente ele transformando, né, fluidificando água, transformando, seria possível sim de acontecer sem ser um milagre, sem ser uma derrogação das leis divinas. Porque às vezes sofremos pela dor de quem amamos, porque às vezes queremos resolver por elas, porque o ser humano ainda não se firmou como indivíduo. A palavra indivíduo vem do latim. Indivíduo significa não divisível. Então, nós queremos resolver o problema dos outros e muitas vezes esquecemos do nosso. É muito fácil resolver o problema do outro, mas resolver o nosso é que é mais difícil. Então, Emmanuel, através da mediunidade missionária do nosso querido Chico, no livro Calma, ele nos fala que somente perdemos os entes queridos quando os buscamos possessivamente. Quem ama, ama sempre. E mesmo distante a pessoa amada, ele continua amando e abençoando, sabendo que são almas irmãs e que um dia voltarão a se encontrar. E nós queremos resolver o problema dos outros, muitas vezes, por não entender esse amor, o verdadeiro amor, que não importa a pessoa estar perto ou estar longe. A pessoa pode estar lá na China ou lá no Japão, que ele continua amando e abençoando ela a mesma coisa. Que um dia vão voltar a se encontrar. Então nós queremos resolver a dor do outro. Mas será que se eu perguntar para ele, você está satisfeito com a sua dor? A grande maioria dos seres humanos ainda estão satisfeitos com as suas dores. Tenta tirar uma pessoa que está morando lá debaixo da ponte, dá ele um terno, gravata, tudo, 15 dias depois ele volta para lá. Então, vamos procurar resolver a nossa dor, porque a dor é minha, ela é minha, eu que tenho que resolver ela. O sujeito está satisfeito com a dor dele, deixa ele. A primeira pergunta que devemos fazer para ele, você está satisfeito com o seu problema? Tá. Então deixa ele com ele. Que se eu for resolver o problema dele, ele não vai ficar, no final, ele vai achar que eu estou querendo ser dono dele, como diz o Emmanuel, através do Chico. Somente perdemos os entes queridos quando os buscamos possessivamente. Quem ama, ama sempre. Mesmo com o problema, ele vai amar ele. Então, interroga primeiro se ele está satisfeito com o problema, porque muitas vezes ele está muito satisfeito com aquele problema e não quer sair dele. Se eu for insistir em tirar o problema dele, ele vai ficar bravo comigo. A realidade gira em torno de mais ou menos isso aí. Obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui, essa realmente para mim é muito interessante. Eu gostaria até de narrar um caso que aconteceu comigo, a experiência. Muitas crianças, ao desencarnarem, ainda continuam entre nós encarnados. Por quê? Qual a necessidade? O que as mantém, muitas das vezes, desorientadas?
Eu acho que quem fez essa pergunta não conhece muito bem do assunto, não. Por isso que a gente realmente é melhor que a gente converse um pouco mais sobre ela. Olha, nenhuma pessoa é desamparada e ela não fica dentro da casa, não. Criança, quando desencarna, ela é imediatamente levado para regiões e locais especificamente, como se fosse uma creche, mas com uma harmonia, com a direção muito mais disciplinada e organizada do que as coisas da terra aqui. Existem mães, vamos dizer assim, que vão se dedicar àquelas crianças. E à noite também, as mães fazem visita a essas crianças também. Elas não ficam desamparadas, elas não ficam dentro das nossas casas dessa forma, igual nós pensamos, não. Tá? Outra coisa interessante, eu tenho uma experiência que uma filha minha desencarnou há um tempo atrás, já como criança mesmo. E eu estava dentro do meu trabalho, na hora do almoço, estudando. Quando eu olhei, eu tenho evidência, quando eu olhei para a porta, eu vi, ela estava lá na porta. Eu fiquei tão emocionado que eu não estava pensando nela, e ela veio em minha direção e falou assim: pai, me dá um abraço. Aí que eu abri a boca para chorar. Falou: pai, não faça isso não. Senta, o meu tempo é muito curto, escreva o que eu vou falar. E foi ditando uma carta para mim. Eu ouvindo o que ela fazia, mas com os olhos cheios de lágrimas, de tanta emoção e privilégio de ter isso acontecido comigo. Aí a Fernandinha acabou de ditar a carta, falou assim para mim: pai, eu estou junto com um punhado de crianças desencarnadas que vieram visitar os pais, nós estamos em caravana. E guarda essa carta, na hora que eu falar com o senhor, leia. Seja onde o senhor estiver, o senhor vai ler. Não tenha vergonha do que você vai ler, não. Leia alto, para todo mundo escutar. Eu agradeci ela, me deu um beijo, fui para o lado da porta, eu corri para o corredor, ela já não estava mais lá. Na hora do café, eu saí. Eu não falei nada para ninguém, que eu não dei conta de trabalhar mais não, de tanta emoção. Não conseguia, o pessoal me estranharam demais no meu comportamento. Fiquei quieto na minha, não falei nada. Se eu for falar isso com pessoas, eles vão chamar de doido. Fiquei na minha. Bom, acontece que eu fui para o lado do café e as meninas falaram: olha, não vai ter nada aqui não, é para ir para o centro de treinamento, tem uma reunião lá. E era só homens, e nós fomos. Quando nós entramos, eles tinham feito uma mesa, né, com refrigerantes, salgadinhos, era dia dos pais. Interessante que eles foram na casa de cada funcionário pai e buscaram cartinha dos seus filhos. Olha o que a Fernanda fez comigo. Ela escreveu uma cartinha para o dia dos pais. Aí, e foram lendo, eu tenho mais 2 filhos, leram a carta dos filhos dos pais que estavam presentes. Chegou, o meu foi o último. O meu filho, Felipe, mandou uma cartinha para mim, eles leram para mim, eu fiquei emocionado. O Bruno mandou, eu fiquei emocionado. Aí eu falei: se eu peço a palavra, escutei a vozinha dela: pai, leia. Eu tirei do bolso e falei: ó, minha filha desencarnada me mandou isso agora, há pouco mais de meia hora, e pediu que eu lesse para vocês. Ela consolando todos os pais que perderam as filhas mais cedo. O pessoal começou a chorar, abraçar dentro do ambiente de trabalho. Choraram, abraçaram, e gente que tinha perdido filhos também veio me abraçar, vieram conversar. Gente, que bênção maravilhosa. Até hoje, Alisson, é abençoado por ter passado por uma coisa tão linda desse jeito. Desculpa aí, eu me emocionei, que foi muito lindo. Obrigado. Mas emociona mesmo, né? Não sei se o pessoal da internet ficou emocionado, mas nós aqui nos emocionamos todos.
E realmente é um privilégio receber uma mensagem assim. Bom, gostaria de saber sobre essa reportagem que vocês me dizem sobre isso. Aí tem o título da reportagem aqui. Teoria diz que asteroide destruirá a civilização em setembro. Espero que não seja setembro agora. Nós temos CETESP, não podemos perder o CETESP aqui, Seminário de Ética e Espiritismo. Ou se for em setembro, depois do seminário. O seminário é 17 e 18, eu acho. Viu, gente? Depois acontece lá para o dia 20. Lá. Muitos teóricos bíblicos acreditam que haverá evento que marcará 7 anos de angústia para o ser humano. Noticias.terra.com.br. Aí vem um comentário. Este link veio para o meu Facebook. Está vendo? Veio pelo Facebook, através de um grupo espírita que faço parte. Vários rumores já circularam sobre esse fato, mas segundo o que li, cientistas desmentem isso, dizendo que seria impossível, porque meteoros são destruídos pela atmosfera, são queimados pela camada que protege nosso planeta. Ao se chocaram, queimam-se e são destruídos. Gostaria de uma explicação, de um comentário sobre esse fato, baseando-se na conduta da doutrina espírita e o que há de verdade nisso. Bom, o primeiro comentário é o seguinte, nem todos os meteoros são destruídos pela atmosfera, só os pequenos, né? Os pequenos são, aqueles que não ia dar muito trabalho são destruídos, agora os grandões não. Aqueles que vão provocar uma grande destruição, eles conseguem atravessar e cair no planeta. Então, o que acontece? A atmosfera realmente protege o planeta. Se você vê a Lua, por exemplo, a Lua é toda um queijo furado, né? Cheio de coisa que cai lá, porque não tem uma atmosfera para proteger. O planeta Terra tem uma atmosfera que protege realmente vários asteroides. Agora, asteroides caem e fazem grandes explosões. Grandes asteroides já caíram, existem aí crateras, né, de grandes asteroides, caiu na Rússia, fez um estrago danado lá. Dizem até que a teoria mais hoje aceita pelos cientistas da destruição dos dinossauros foi um grande asteroide que caiu no planeta e quase acabou com a vida toda no planeta. Bom, mas essa questão de destruição, ela sempre vem, igual falou aqui, sempre vem. A última grande agora foi 2012, vocês lembram? A previsão maia, né, nos maias, o fim do calendário maia, aquela coisa toda. Em 2000, teve uma também terrível, que ia acabar em 2000. Né? Em 1000 teve também um desespero danado, porque falava assim que de 1000 não passará, umas coisas assim. Então, isso aí sempre houve. E Kardec faz um estudo espetacular disso na Gênese, livro citado naquela segunda questão. Quem gosta desses aspectos científicos, uma análise científica das questões da Bíblia, não deve deixar de ler esse livro. Chama A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É um texto, inclusive, compilação de Allan Kardec. São textos de espíritos comentados por ele. Então fala lá, né, dessas, por exemplo, o Adão, quem foi o Adão, o que é o Adão. Nós até respondemos uma pergunta da internet, né, a raça adâmica. Adão representava uma raça de espíritos mais evoluídos que reencarnaram no planeta Terra. E vai falar também dessas premonições do fim do mundo. E ele vai falar, por exemplo, o fim do mundo vai acontecer? Vai. O fim do planeta Terra tem já o marcado finalzinho dele direitinho. É quando o Sol quando o Sol nosso explodir. Né? Mas não se preocupa não, que isso aí é bem para frente. Né? Espero que a gente já esteja tão evoluído que nem corpo de carne precisa ter até lá. Agora, tem a possibilidade de um meteoro cair aqui? Tem, o universo é cheio disso. Né? Acontece, grande, pequeno, tal. Agora, Kardec vai falar lá que
a revolução que está passando o planeta Terra não é mais uma revolução na matéria, mas é uma revolução moral. O que a gente precisa fazer é a renovação moral do planeta Terra, que é o que está previsto lá nos textos bíblicos. É a passagem de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, que inicia com Jesus. Veja que questões planetárias não pode ser medida em uma vida terrena, 100 anos, vamos pôr aí. 100 anos é menos de um segundo na vida planetária. Então vamos dizer aí, se uma transformação levar um dia planetário deve ser umas 1000 vidas nossas. Um dia planetário. Então nós estamos em transformação? Estamos. Mas não é nessa vida que nós vamos ver essa transformação, não. Se a transformação durar esse milênio, nós estamos em 2015, ainda falta 985 anos para ela terminar. Se for nesse milênio, que a gente nem sabe, quem sabe vai para o próximo milênio. Então as coisas planetárias demoram, não é de uma geração para outra. Então essa transição está ocorrendo. E a gente observa essa transição porque a mudança moral do planeta Terra está muito acelerada. E está nascendo espíritos renovados aqui, as novas gerações, Kardec fala dela. Cada vez mais os espíritos que estão nascendo estão mais propícios a fazer essa transformação planetária. E o incrível dessas informações é o seguinte: quem não conseguir acompanhar essa evolução planetária, que vai chegar nesse mundo de regeneração, não vai poder ficar no planeta Terra. Porque imagina um planeta onde a bondade, o bem já reina e tem um espírito ali ainda propício ao mal. O planeta não vai suportar aquilo. Então, infelizmente, o planeta Terra, quando passar por isso e só estiverem aqui espíritos propícios ao bem, digamos assim, que não precisa mais da dor e do sofrimento tão duro para fazer a transformação, vai ter que ir para um outro planeta no universo, que o estágio evolutivo espiritual seja propício à dor, ao sofrimento, a provas e expiações, para que ele possa fazer a evolução dele. E, ao mesmo tempo, ajudar aquele planeta a evoluir, porque vai levar a tecnologia, vai levar o conhecimento, vai levar tudo que ele aprendeu aqui do planeta Terra para aquele planeta que, obviamente, é mais primitivo do que a Terra. Então é assim, essa grande transformação que está descrita nos textos bíblicos é a transformação moral que o planeta necessita. E precisa muito, viu, gente? Porque se não fizermos essa transformação, quem vai destruir o planeta somos nós. Porque a gente está acabando com o planeta Terra. O planeta Terra não está suportando mais a ganância nossa, o capitalismo nosso, o nosso lixo, né, o nosso descuidado para com ele. Então a gente precisa renovar, porque senão é nós, seres humanos, que vamos destruir o planeta, não é um meteoro, não. E o planeta vai se renovar, mas aí vai haver muito sofrimento, porque vai faltar água, vai faltar, né, as coisas que a Terra nos oferece tanto, gratuitamente. Vamos completar essa informação do nosso querido companheiro aqui, do Jomar. Joana de Ângeles nos fala que a força do amor derrubará as fortes barreiras da impiedade e do materialismo que reveste esse sentimento vil, e pouco a pouco implantará as bases do respeito humano, que se estenderá pelo planeta, pela natureza, pelo planeta e por todas as manifestações de vida que nele, expressões de vida que nele se manifesta.
Então, o barco está na mão de Deus, não está na nossa mão. Essa destruição não vai acontecer jamais, não, né? Orar e vigiar, fundamentos para nossas mudanças, nem sempre. Nós temos três direitos que precisamos de exercer esses direitos. Primeiro, o direito à vida. Precisamos de exercer esse direito. O maior direito que nós temos é o direito de viver. Segundo, o direito de trabalhar. A grande maioria ainda pensa que trabalhar é para burro, e não é. Então, exercer esse direito. E o terceiro direito, que é o direito de ser bom, que muitas vezes é também confundido com ser bom é bobo, não é. A realidade é que precisamos de exercer esses três direitos. Orar e vigiar é muito importante, mas nós não ficamos... Os mosteiros antigos, todos ficavam lá orando e vigiando. E saía dali coisas que ainda nós não acreditamos ainda, né, as histórias. Então, o fundamento é o trabalho. É exercer esse direito de viver, cuidar da nossa ferramenta de trabalho, que é o corpo, trabalhar e ser bom. Esses são os três fundamentos. Mas como podemos fazer quando a emoção palpita? O pensamento não obedece à vontade, o olhar de ternura nos faz sentir sem forças para deter esse sentimento. Várias coisas nos fala aqui essa interrogação aqui. Como fazer? O que é emoção? Joana de Ângeles vem nos definir o que é emoção e o que é sentimento. Ela fala que emoção, sentimento são as vivências de tudo aquilo que é percebido pelo espírito, pelo ser humano. E emoções é a resposta do organismo a toda a informação que recebemos. Promovendo uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, que faz colorir a face, dar brilho aos olhos, sorrir, mas faz o contrário também. Então, saber o que é a emoção, por que a emoção palpita, né? Então, porque nós percebemos alguma coisa que nós não estávamos preparados para aquilo. Então, a emoção, a vivência daquela informação que recebemos é o sentimento. O pensamento não obedece à vontade. O pensamento é o espírito. Pode se confundir com o espírito. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, aonde eu estiver pensando, eu estou lá. E para que eu pense bem na hora de uma emoção, de ver uma cena não saudável, então eu tenho que ter um preparo para fazer aquilo. Tenho que estar preparado para não... que essa emoção não seja negativa, que realmente ela possa, mesmo sendo uma emoção, uma cena dolorosa, eu tenha condições de colorir a face, de sorrir, de dar brilho aos olhos, sabendo que ainda tem situações piores do que a minha. Então, o pensamento não obedece à vontade. Vontade é um ato que a gente pode ou não realizar. Eu quero que esse papel fique aqui, mas se eu não pegar ele daqui e colocar aqui, ele jamais vai ficar aqui. Então, para isso, eu tenho que disciplinar a minha vontade. É outro trabalho muito grande também que nós temos que perceber. A vontade, o olhar de ternura nos faz sentir sem forças para deter esse sentimento. É porque a emoção, né, o sentimento vai ser a vivência. Eu vi uma cena negativa, eu vou continuar vivendo aquela cena? Jamais. Eu não devo fazer isso aí, não. É o controle, né? Então, os jornais que nós temos aí, nos traz cenas terrificantes todo dia. Se quiser entender, é só ler que vai, né? E depois, se quiser viver, vai passar o dia todo vivendo aquela cena. Então, precisamos saber, né, o que é emoção, o que é sentimento, não continuar vivendo situações desagradáveis. Não devemos fazer isso, devemos nos disciplinar a nossa vontade, esse ato que eu posso realizar ou não, para não viver dramas dos outros, né? Dramas que há interesse pecuniário no meio, como Joana de Ângeles nos fala, que a força do amor, né, derrubará as fortes barreiras da impiedade e desse sentimento vil, e do materialismo de que se reveste esse sentimento vil. Se eu estou propenso a viver emoções destrambelhadas, eu não vou conseguir jamais estar bem comigo mesmo. Ternuras que nos fazem sentir sem forças para deter esse sentimento.
O sentimento, a necessidade dessa disciplina toda, para que eu saber o que é e saber por que eu não devo fazer. Continua fazendo inoportuno para os dois. Eu entendi que é inoportuno para os dois, para o orar e vigiar. Né? E realmente não é oportuno. Se eu não sei vigiar ainda, eu vou continuar vivendo uma emoção destrambelhada que eu percebi. Como fazer para estar perto e fundamentar para o trabalho? O trabalho, nós temos que estar sempre disposto, para exercer ele com dignidade, com respeito, porque o trabalho é a força maior que vai nos dar a oportunidade de realmente fazer com que o tempo até agilize, dá a impressão que o tempo até agilize, porque ele movimenta todo o nosso ser, físico e psicologicamente, com a finalidade do nosso bem-estar. Nunca usar o trabalho de forma indevida, porque aí nós estamos usando ele como se fosse uma ferramenta para arrebentar com a nossa mente, com o nosso cérebro, com o nosso verdadeiro eu. É o que nós entendemos na resposta aqui, na pergunta, e tentamos passar aí. É muito complexa a pergunta. É interessante, né? O Mário respondeu a pergunta de uma forma, eu entendi a pergunta de outra forma. A questão ali que eu percebi, pode estar enganado, mas é a questão do sentimento, assim, de relação. Tipo, uma pessoa que o sentimento por outra é muito grande, ela não consegue controlar, mas que é inadequado essa relação. Talvez porque as pessoas ali já sejam casadas ou outra coisa assim. Então eu vou dar um pitaco nessa questão respondendo assim, o que a gente faz, né, quando tem um sentimento, tem alguma coisa, mas não é possível de ter essa relação. E o sentimento, a emoção é muito forte. E eu queria primeiro dizer que muitas vezes não confundir ternura, emoção, sentimento, alguma coisa espiritual mais profundo com sexualidade, libido, tá? Porque muitas vezes o que tem é atração. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o espírito deve ter o controle, a razão, a mente, a consciência, para que não deixar que o apelo sexual e a libido tome conta. Né? Então é sempre fazer o que é correto realmente. Para isso eu sugiro a leitura de um livro que eu estou lendo, que é Sexualidade, os Desafios da Sexualidade, de Alexandre Pérez, que inclusive vai estar aqui em setembro no nosso CETESP, exatamente com essa questão da sexualidade. Agora, o que acontece? Se é um sentimento legítimo, aí não tem problema. Se é a amizade, se é o carinho, se é o companheirismo, isso aí nós podemos ter sempre. Isso aí não nos afeta, não nos impede de ter amizade, carinho, compaixão com todos, homens e mulheres, né? Mas sempre se pautar pela consciência. A consciência, a gente agindo pela consciência, nunca vamos ter problema de culpa para conosco mesmo. Só um minutinho. Eu gostaria de falar que a doutrina espírita, ela nunca trabalha com si. Ela trabalha com a realidade. O terapeuta espírita tem necessidade de trabalhar com a realidade da pergunta. Então, nós aqui analisamos as palavras, orar e vigiar, muito fundamental, mas dentro da visão psicológica de Joana de Ângeles, de Emmanuel, um ligado ao Evangelho, o outro ligado à psicologia profunda. Então, nós realmente não diagnosticamos esse lado que o Jomar fez, não. E diagnosticamos ele dentro dessa visão, né, de não trabalhar jamais com o ser, não estar em dúvida quando nós passamos uma resposta para frente. É isso que nós tínhamos para dizer. Bom, ainda sobre o preconceito racial, é realmente provável que Jesus tenha sido fisicamente, como é descrito em sua última encarnação,
com pele branca, olhos azuis. Como se chegou a essa conclusão? Que o Espiritismo nos tem a dizer sobre a figura de Jesus. Bom, o modelo que nós temos nos quadros aí, pelo menos que se apresenta, é um Jesus estilo europeu. Pessoal, os pintores, né, clássicos, não tinha aquela visão, conhecia o pessoal branco, pessoal europeu, então fizeram um Jesus, né, de maneira que eles entendiam que poderia ser, que a visão, né, não significa que Jesus tem aquela aparência. Agora, uma coisa interessante, foi descoberto um documento dentro de uma biblioteca de um conde lá na Itália, um documento antiquíssimo da época de Jesus, de uma autoridade romana, que na época a região era de domínio romano. Ele mandou para Tibério César, que na época era o imperador romano, a descrição de Jesus, uma coisa muito interessante. Eu lembro quando a gente era estudante, não sei se o João Mar vai lembrar disso, nós éramos estudantes da língua Esperanto, e eles nos deram essa carta em Esperanto para a gente fazer a tradução e aprender. Eu fiquei maravilhado de ver o texto. Era um senador romano descrevendo Jesus. Ele mandou essa carta para Tibério César, descrevendo a figura física de Jesus. Impressionante, né? Então, algumas partes que eu lembro, falando que ele era uma pessoa de estatura não muito alta e nem muito baixa, uma pessoa harmônica, com os braços, as pernas, de uma maneira harmônica, né? Nem perna comprida, nem braço curto, harmônico. É um homem descrevendo outro homem, e é impressionante o tanto que ele disse que Jesus era bonito. Realmente era uma pessoa que impressionava. Ele usava o cabelo da moda, que na época era a moda dos nazarenos, o cabelo partido no meio, vinha até ao ombro, lembro direitinho a descrição, a barba partida, dividida no meio, aqui, ó, tá? E, interessante, quem via de longe debochava dele assim, nossa, mas que diferente, né, daquele povo atarracado, abrutalhado, soldados, guerreiros. Ele é uma pessoa nobre, diferente da estatura daquele povo brutal, bruto, rude. Eles ficavam até de longe, assim, poderia até debochar da figura dele, mas quando ele chegava perto, ele impunha com a sua autoridade. Era impossível olhar nos olhos dele. Isso um senador romano mandando a carta para Tibério César. E falando que a mãe dele também era de uma beleza diferente, descrevendo Maria, falando que era uma mulher lindíssima. Tá? Agora, o que a doutrina espírita fala sobre isso? O que importa para a doutrina espírita é os ensinamentos de Jesus. Isso pouco importa. É o conteúdo da mensagem dele, aquilo que edifica. Se ele andava descalço ou de sandália, se vestia roupa tal ou Y, isso é apenas como uma questão de curiosidade histórica. Mas o que a doutrina espírita centra e observa são o conteúdo das suas mensagens. Essa é imorredora, essa nós devemos aprender. Até por uma questão de bom senso, né? Nós ainda temos aquela questão de adorar as pessoas a ídolos, de entronizar. É melhor que a gente nem saiba como ele era, mas que a mensagem dele, que importa, fique dentro dos nossos corações e dos nossos atos, não é? É isso aí. Gente, muito obrigado a todos, né? Já estamos ali com o horário estourado, o Pedro já está olhando com a cara de bravo em mim ali, então... Mas eu acredito que todo mundo aprendeu muito hoje, né? Fortes emoções, temos que agradecer a todos, aos espíritos. Muito obrigado, boa noite para todos.